Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos aí ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Eu sou o Thiago Bernardes e hoje vamos falar aí do jogo pela 16ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Cruzeiro. Aí o retorno do Cássio, né, no nosso estádio aí, dessa vez contra e enfim, vamos falar e repercutir um pouquinho desse jogo, né? Para surpresa de muitos, foi um bom jogo do Corinthians, né? Depois do vexame que a gente viu contra os Tricas, mas dessa vez a gente conseguiu ver pelo menos alguma evolução. Até onde passa de frustração dos jogadores para um padrão a partir daí, a gente não sabe, não dá para confiar. Tem que esperar. Beleza? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os novos inscritos que a gente conseguiu aí. Parece que o vídeo deu uma furada na bolha, né? Depois aí do hiato que eu passei por questões de saúde, né? Os vídeos estavam engajando super pouco, né? A gente raramente ali passava de 20, 30 visualizações e o vídeo passado chegou aí a mais de 200, então alcançou muita gente nova, eu acredito, isso é bom, né? Dá uma moralzinha para nós, deixa a gente um pouquinho mais motivado. Já que o Corinthians não motiva, pelo menos as visualizações dão aquela moralzinha para nós. Agradeço demais também aqueles que tiraram um tempinho para deixar seus comentários aí, né? Teve um que não gostou porque eu coloquei o Daronco, mas eu tentei me justificar, não dava para colocar o Luciano no meu canal. Então, já dei moral para ele falando o nome dele, mas eu achei que o craque do jogo ainda tinha sido o Daronco. Dessa vez a thumb tá um pouquinho mais criativa, né? Comparando aos vídeos do ano passado, eu tentei dar uma trabalhada ali para ver se o YouTube me ajuda um pouquinho também, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pelas visualizações, né? Quem tirou um tempinho para ver uma opinião diferente. Lembrando, eu sou apenas um palpiteiro, né? Não tenho pretensão nenhuma de mudar a sua opinião. Eu apenas gostaria que você parasse para ouvir, né? Para ver como que tem gente que pensa diferente muitas vezes. Beleza? Vamos falar desse jogo que aconteceu na Arena, né? É... Hoje é dia 23 de julho de 2025, então registre esse momento que foi um jogo, um bom jogo, né? A gente estava aí com pessimismo bem alto, né? Enfrentar o melhor time do campeonato até então na nossa casa, com o time totalmente bagunçado, alguns desfalques, outros sendo poupados, né? O caso do Carilho, mas vamos começar pelo começo, a formação. O Corinthians foi a campo hoje com Hugo Souza, Mateuzinho retornando ali na direita, André Ramalho, né? Se consolidando como um titular, fez um bom jogo hoje, diga-se de passagem. Gustavo Henrique, que foi o melhor zagueiro do time hoje, muito consistente, mas é incrível, tem uma sina para sempre, as coisas sempre acontecem com ele no jogo. E na esquerda, novamente, Matheus Bidu, mostrando que realmente se transforma no titular do Corinthians. Martinez como o primeiro o volante ali na entrada da área. Depois a gente tem na direita o Charles, uma grata surpresa, foi bem no jogo hoje. E o Bidon, que parece que estreou no ano de 2025. Na minha concepção, foi um bom jogo do Bidon. Conseguiu ser um volante, que eu acredito que essa tenha sido a ideia do Dorival, mas a gente fala dele daqui a pouco. Garro como o único meio armador desse time, né? Então você já notou que não tivemos o Carilho, né, no meio campo, e Thales Magno pela direita e o Memphis pela esquerda. Esse foi o time que foi a campo e do outro lado tinha o Cássio. O Fagner não jogou, porque acho que tem uma cláusula lá para ele não jogar, né? E, enfim, ficou lá pelos lados de Minas. O jogo do Corinthians, né? O que falar dos primeiros 15 minutos do Corinthians? Eu acredito que o mesmo que a gente falou no jogo passado é o mesmo que a gente vai falar em todos os jogos. Né? São os piores 15 minutos que o Corinthians sempre faz. Sempre parece que tá perdido, sempre parece que tá dormindo, sempre parece que ninguém lembra quem é, não sabe qual que é o seu lugar.
Eu deixei de falar do jogo passado. Teve durante os 3, 4 primeiros minutos do primeiro tempo, o Bidu tava do lado direito, tá ligado? E foi uma surpresa ver aquilo. Enfim, ele começou o jogo do lado direito em alguns momentos. Então, se tiver essa curiosidade, dá uma olhada no jogo passado, que você vai ter essa surpresa aí estranha. Não sei por que, que isso aconteceu, né? Qual foi a ideia do Dorival naquele momento. Mas me surpreendeu. E hoje não, hoje ninguém saiu da sua posição para fazer surpresa. Esse era o time titular do Corinthians, então quais eram as opções que a gente tinha para mudar o jogo, para fazer a diferença, fazer valer o jogo em casa? Tínhamos o Carilho, aliás, Felipe Longo, Félix Torres, o Anguilhere, Léo Maná, João Pedro, que é o Choca, o Rian, o Bahia, meio campo da base, Hector Hernandes, Guinegão e ainda tínhamos o Kaique. O Kaique entrou no lugar do Bidon, mas pouco pôde mostrar ali de fato. O Corinthians melhorou no segundo tempo, mas a gente vai entrar ainda nesse mérito. Então esse era o time, né, que o Corinthians tinha ali para o segundo tempo, né? Romero não fica de fora de jeito nenhum e ainda o Carilho. Primeiros 15 minutos foi aqueles 15 minutos de sempre, né? O Cruzeiro gostando muito do jogo, tendo bastante espaço, o Caio Jorge errando muito ali, tempo de bola, na verdade, né? Sempre chegando atrasado, ou então tomando uma decisão errada, para nossa alegria, claro. Mas depois disso o time já melhorou, já conseguiu se encontrar, já começou a levar perigo lá para perto do Cássio, que é importante, apesar de a gente estar jogando em casa, o time não tem uma consistência, o time não é um time formado já, né? É um time que está tentando ser seguro atrás e tentando ser efetivo na frente. E não faz nenhum nem outro bem. Mas a gente já sabe o que esperar do Corinthians. O que surpreende a gente é o jogo que foi feito hoje. Visto o que aconteceu contra o Tricas, o que a gente viu hoje já é uma evolução. E aí eu volto para o primeiro comentário. Será que isso é o que a gente vai ver daqui para frente? Um time um pouco mais organizado, um pouco mais inteiro nas disputas? Ou a gente vai ver aquele time apático que a gente viu, né, no clássico? Os destaques para mim ali foram a dupla de zaga, o Charles e o Memphis um pouco mais móvel, né? Como destaque mesmo. Só um momentinho. O Breno Bidon estava vivo, né? Isso também é importante. Martinez é aquela coisa, né, mano? Parafuso a menos, a gente nunca sabe o que esperar. Tomou um cartão no primeiro tempo e segundo tempo parecia que ele tava mais acordado ali, tava mais normal, né? Se ele tivesse trocado a versão dele, né? Jogado o Martinez do segundo no primeiro tempo, talvez não teria tomado aquele cartão besta que ele tomou. Né? Uma bola praticamente perdida, não tinha muito que a mina lá do Cruzeiro fazer. Ele chegou chegando daquele jeito. Os duelos que estavam se formando no primeiro tempo permaneceram no segundo, né? Memphis e Fabrício, né? Memphis e Fabrício Júnior ali tava lá no Flamengo, agora tá aí no Cruzeiro. Foi uma disputa bem forte ali. O Memphis perdeu a maioria delas, tanto que no segundo tempo as melhores jogadas do Memphis foram todas do lado direito, onde ele não tava, né? Onde o Fabrício não tava mais. Uma boa sacada ali do time, apesar de que a maioria das jogadas do Corinthians também foram a partir de um contra-ataque. Então isso já pega sempre a defesa um pouco mais organizada, né? O time do Cruzeiro é muito bem organizado, é um time que ocupa bem os espaços. Você tem o Matheus Pereira sempre disponível para receber a bola, para conduzir, e ele faz isso muito bem. O time está entrosado, né? Só que hoje o Corinthians também soube ocupar os espaços. Ainda acho que falta um pouco de pegada, não pegada para fazer falta, que isso o Corinthians conseguiu bastante, principalmente no segundo tempo. Quando não conseguia parar o Matheus Pereira na bola, sempre fazia uma falta perigosa ali, né, na entrada da área, sempre com chances, né, de ser surpreendido ali com uma bola parada. Mas o time ainda se comportou bem, apesar dos pesares. É uma sensação boa ter um time um pouco melhor. A gente teve chances de. As melhores chances foram nossas, né?
para sair, para tirar ali o 0 do placar, mas quis o destino que a gente saísse com esse 0-0 dentro de casa, apesar dos pesares. E no segundo tempo o time voltou ainda meio, né, aquele modo Corinthians ali, 2, 3 minutinhos que você fala, pô, será que os caras comeram uma feijoada lá? Mas não, o Corinthians continuou, né, tendo equilíbrio dentro do jogo. Continuou bem o Charles, continuou bem a dupla de zaga. Até o Gustavo Henrique melhorou. Ele já tinha terminado em alta o primeiro tempo, o segundo ele fez ainda melhor. E o Memphis conseguiu jogar um pouco mais do que no primeiro tempo. Eu não falei do Garro até agora. Por quê? Porque o Garro foi o destaque de um modo geral, né? Primeiro tempo, segundo tempo, ele permaneceu do mesmo jeito. Todas as jogadas que passavam por ele levavam perigo, tirando os contra-ataques, né? Porque às vezes eram bolas espirradas, às vezes um passe tanto do Charles quanto do Bidon ali, né? Sempre na tentativa de pegar o Memphis na corrida, ou até mesmo o Thales. O Thales fez um jogo um pouquinho melhor, mas ainda falta um pouco de consistência para ele. A gente vê no Thales que falta confiança, erra passe de 30 centímetros, de 1 metro, de 30. Ele não tem confiança, né? Muito por conta dele mesmo e muito por conta da cobrança que fica em cima, né? Ele não é um jogador que lida bem com cobrança, a gente já percebeu isso, até mesmo no ano passado, quando ele teve um momento ali de queda. Mas esse ano ele estava bem, teve a lesão, depois a pneumonia e até agora ele ainda não se encontrou. Então é importante que ele tenha ritmo e para recuperar essa confiança, porque o time agora está bem menor do que começou o ano, né? E a gente não tem aí certeza de que virão algumas peças de reposição. Tirando os meninos da base, a gente não sabe o que está por vir aí. Deixa eu só confirmar que hora que foram feitas as substituições, né? Aos 67 saiu o Charles e o Thales, entrou o Carilho e o Romero. Eu não gostaria que tivesse entrado o Romero. Para mim, do jeito que o jogo tá se desenhando ali, eu preferia o Guinegão no lugar do Thales, porque daí você teria o Memphis como um atacante um pouco mais rápido ali, e o Guinegão para tentar ser o centroavante no caso. Mas o nosso treineiro optou pelo Romero. E com a entrada também do Carilho ali no lugar do Charles cansado. Na verdade, ali para perto dos 80 minutos já, o time tinha corrido bastante, estava todo mundo já colocando as duas mãos ali no joelho, sempre que a bola parava, buscando o ar que não tinha mais. E depois vem a entrada do Kaique, que pouco teve tempo de mostrar de fato, né? A jogada não passou muito pelo pé dele. Ele entrou no lugar do Bidon, que também, né, estava bem cansado. Ainda deu tempo do Garro tomar um cartão por reclamação. E o Garro vai nos desfalcar aí pro próximo jogo. E fica aí uma bela dor de cabeça, porque a gente não tem mais meia, propriamente dito. Talvez ele recue o Memphis e coloque o Romero e mais um. A gente sabe como que vai ser. Não vai buscar nenhum meia de armadura ali na base, até porque o próximo jogo é contra o Botafogo, né? Não vai colocar nenhum desses moleques aí. Perdão. Então a gente sabe que vai ter Romero de qualquer forma. Esse foi o jogo do Corinthians, né? O Memphis ainda dá um belo chute ali, o Cássio tira a bola, depois tem escanteio, tem o desvio e o zagueiro tira em cima da linha. E depois tem mais um chute, o Cássio pega a bola e depois tem uma cabeçada que passa em cima do gol, né? Próximo ali. E o jogo terminou desse jeito, 0-0, mas com o Corinthians em cima. Então, de certa forma, você termina com gosto de dá pra esperar alguma coisa. O problema é que é o Corinthians, né, mano? A gente conhece, a gente sabe como que é. Não é confiável há muito tempo, né? Eu não sei o que vocês acharam desse jogo. Eu gostei, né? Eu tava bem pessimista aí não por ser o Cruzeiro, mas é porque é o Corinthians, tá ligado? O Cruzeiro ainda não é maior do que a gente, só que o Cruzeiro já tirou muita coisa da gente, né?
tirou campeonato. Já deu muito trampo e tirou alguns ídolos também. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês também acham que houve uma evolução. Se essa evolução é confiável sim ou não. Eu ainda acho que não. E considere se inscrever no canal. Né? Dá um joinha aí para dar aquela engajada. Deixa um comentário aí. Seja ele qual for, cheguei até aqui. Você é da hora. Vai Corinthians, tamo junto. Fora Dorival. Mano, fica na liberdade. Tamo junto sempre. Considere ajudar o canal aí com os links na descrição. Comprar um negocinho pra vocês aí. Fugir da Nike. Comprar a Shopee ao invés de comprar da Nike. Muito caro isso aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estamos juntos. Próximo jogo contra o Botafogo. Estaremos aqui. E é isso. Fica com Deus e ótima semana aí. Ótimo restinho de semana. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço. Vai, Corinthians.